Glória a Jesus. Eu quero mais uma vez cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e dizer que nós estamos felizes, irmãos, por estar na presença de Deus na noite desse dia. Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Ezequiel. Esse é o terceiro e penúltimo estudo da nossa série e tem sido uma bênção para o nosso coração conhecer mais desse livro que é um gênero de profecia, mas tantas particularidades, principalmente na questão da maneira como Ezequiel foi usado por Deus para ser profeta do Senhor no seu tempo, não é verdade? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo por isso. E a nossa leitura aí, que você puder acompanhar, ela está em Ezequiel, no capítulo de número 36. Ezequiel 36. E nós vamos ler alguns versículos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36, versículos 25 ao 27. E diz assim a palavra do Senhor: Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um coração e um espírito novo. E tirarei a vossa carne e o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vem, durante essas semanas, observando Ezequiel, capítulo a capítulo. O pastor Fábio Felipe foi quem escreveu esse estudo, e capítulo a capítulo a gente vem acompanhando o livro de Ezequiel. E hoje a gente vai começar a dar uma olhadinha a partir do capítulo 25 desse importante livro da Palavra de Deus. E a gente percebe que o capítulo 25, ele se inicia com uma profecia contra Amon, Moabe, Edom e os filisteus. Ezequiel vai, durante o seu tempo de profeta, durante o seu ministério de profecia, ele vai discorrendo durante o tempo profecias específicas a todos aqueles que foram inimigos contra Israel. Isso é importante a gente fazer uma pausa para perceber isso aqui. Muita gente vê o que Ezequiel estava falando a respeito de Israel. Muita gente olhava todo esse processo que o povo de Israel estava passando, onde Deus estava trazendo juízo sobre eles. E o pessoal aplaude, né? É isso aí, Deus. Coloca mesmo o pecador no lugar dele, coloca aqueles que estão praticando impiedade no lugar deles. Mas enquanto Deus estava puxando a orelha do seu povo, se é que você pode dizer assim, para que o seu povo atentasse às coisas do Senhor, ao mesmo tempo ele estava dizendo o que é que ia acontecer com os inimigos de Israel. Alguns inimigos, inclusive, que Deus tinha usado para trazer juízo sobre a nação. O que eu quero dizer com isso? Olha, quando alguém estiver passando numa prova, quando alguém estiver passando por uma dificuldade, não aplauda. Não aplauda. Não fala assim, é isso mesmo, pecou e mereceu. Bem feito. Está agora sofrendo. Está bebendo do próprio veneno. Não, se compadeça. Se compadeça. Porque muitos daqueles que se aproveitam desse tempo de juízo de Deus, ou de prova do Senhor, na vida de alguém, amanhã estarão passando o mesmo também. É importante a gente observar por esse gênero, porque o capítulo 25 vai justamente trazer diversas profecias contra esse povo que lutava contra o povo de Israel. Então, o capítulo 26 e 27 agora vai começar a falar sobre a cidade de Tiro, né, e a lamentação sobre Tiro. Tiro é muito importante, ela parece que está meio aí entruncada aí nessa leitura quanto a Israel, a gente não vê ela de maneira muito direta antes, mas a partir do momento aí do exílio ela vai começar a aparecer mais. Ela aparece um pouquinho antes aí durante o reinado de Davi, algumas incursões, mas durante aqui o exílio ela vai aparecer mais. E Tiro era uma cidade muito importante, porque era uma cidade portuária no mar Mediterrâneo. E ela trazia, ela recebia, né? E também levava comercialização com a Europa. Era uma cidade um pouquinho ali a norte de Tel Aviv, muito importante
para todo esse comércio, né, que acontece já há muitos anos ali naquela região. E Tiro se valia muito da sua grandeza. Ela era conhecida como a Veneza da antiguidade, né? Olha só, imagina que beleza essa cidade tinha, né? Mas nesse capítulo 26 e 27, a gente lê que o povo de Tiro foi acusado de exultar na destruição de Jerusalém. Olha lá. Eles viram Jerusalém destruída e deram risada. E acharam engraçado. E acharam aquilo interessante. Olha lá, bem feito. Ó. Olha o que aconteceu em Israel. Tem, inclusive, eu acho que o Salmo 22, se eu não me engano, diz assim, confiaram em Deus e olha o estado deles. Disseram que o Senhor era o seu Deus e olha a situação que eles estão. As pessoas que não discernem, irmãos, a vida espiritual, elas não entendem o momento que a gente vive. Elas não entendem as provas que nós passamos. Elas não se entendem quando Deus está nos moldando. Às vezes é importante a gente falar para as pessoas que durante as provas da sua vida, cuidado com quem você compartilha a sua prova. Tem alguém que fala assim, porque a gente não pode ficar contando os nossos sonhos para as pessoas, etc. Eu acho meio complicado você pensar dessa maneira dentro da igreja. Porque os seus irmãos, eles se animam com as suas vitórias. E você compartilhar as provas, é interessante também você ter um grupo mais fechado. A igreja é um lugar onde você pode compartilhar e carregar as cargas uns dos outros. Mas aqueles que não servem a Deus, a primeira coisa que eles vão falar para a gente é, e aí, você não é crente? Você não servia a Deus? Não foi Deus quem te disse? Não foi Deus quem te falou? Não foi Deus que te prometeu a respeito desse trabalho, desse negócio, nessa casa? Não foi Deus que falou para você que você ia vir para esse lugar e que você ia vencer desse jeito? Cadê? E de alguma forma eles exultam na destruição de Jerusalém. Bom, Jerusalém realmente foi arrasada, mas prometida por Deus para ser reconstruída. Tiro jamais se levantou depois que Deus trouxe destruição lá. Essa é a grande diferença. É por isso que é tão bonito olhar a sarça que arde no deserto e não se consome e pensar naquilo na vida do crente. Porque um arbusto, irmãos, um arbusto queimar no meio do deserto é normal. Um pedaço de madeira seca pegar fogo no meio do deserto é comum, acontece com todos. Mas havia um mistério diferente naquele arbusto. Porque ele queimava, mas não se consumia. Ele ardia, mas não se acabava. O que eu quero dizer com isso? É que vinha sobre as árvores da vida, os homens, o fogo da provação, o fogo da dificuldade, o fogo da circunstância contrária é normal. A diferença do crente é que ele não se consome. A diferença daquele que serve a Deus é que esse fogo não consome a sua vida. Ele permanece, ele continua, ele vence para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí Ezequiel tem essa visão e ele fica como que assistindo, né, ao funeral de Tiro, as lamentações provocadas pela queda daquela famosa cidade. Tiro está aqui representada por um elegante navio manobrado por marinheiros das cidades fenícias, que estavam no auge da sua força, ricamente carregado com mercadorias de muitas nações. A visão que Deus dá para Ezequiel no capítulo 26 a respeito de Tiro é de um navio carregado de muita riqueza. E como tem gente que se enamora pelos navios carregados de riquezas. Não, pastor, fulano de tal, é dono da companhia tal, e hoje eu trabalhei com ele assim, hoje eu fiz um serviço para ele desse jeito. Não, pastor, porque o fulano de tal, ele conhece o ciclano de tal, que trabalha na corporação de tal, e ele é uma pessoa muito importante aqui na cidade, mas é crente, irmão? Não, mas... Tem gente que se impressiona com a beleza. Se impressiona com o acesso, se impressiona pelo lugar aonde está. São navios carregados de mercadoria, mas faz um furo no casco.
Faz um furo no casco dele. Faz um furo ali naquela embarcação. E você vai ver o problema de todos os barcos. O problema do barco não é a água que está em volta, é quando a água entra dentro. E quando a água entra dentro, quanto mais pesado, maior o fluxo que a água causa para continuar entrando para dentro. E é o fim de todos os homens. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que não é maravilhoso você ter condição na vida. É muito bom. Eu quero ter mais condição. Mas entre isso e você se impressionar pela condição como se aquilo fosse um aferidor de valor intrínseco de uma pessoa, valor interno, valor da sua alma, é um erro tremendo. E pode trazer muito prejuízo à nossa vida, se nós não atentarmos a essas coisas em nome de Jesus. A gente pode comparar esse navio frondoso ao capítulo 18 do livro de Apocalipse, né? Quando o julgamento divino destrói o centro comercial do mundo. A profecia contra o rei de Tiro, então, que era o rei Itobal, ela vem com os versos 11 a 19, apresentando um hino fúnebre do rei de Tiro. É muito interessante a gente observar a maneira como esse hino fúnebre é cantado. Existe aqui uns gêneros aqui que a teologia conhece como lei de referência dupla, né? E essa lei de referência dupla vai fazer uma referência muito clara e parece que ele está falando de outra pessoa. A lei de referência pública, de referência dupla, a lei de referência dupla na teologia, ela quer dizer quando o profeta diz a respeito de um evento próximo, local, corrente, mas que ao mesmo tempo se ramifica a um outro evento espiritual, futuro ou passado, que ele consegue, através daquele evento, observar um outro. A lei de referência dupla, por diversas vezes, ela não é clara para aquele que está profetizando, mas é clara para aqueles que vão receber. Ela é muito criticada por alguns teólogos mais não conservadores, mas mais amarrados em alguns gêneros teológicos, porque elas dizem assim: você na teologia não pode dizer a respeito de um texto que não tinha nada a ver com o contexto daquele que profetizou. Nós estamos em problema então. Porque como é que a gente faz com Isaías 53? Quando claramente ali é a observância do Messias e não está amarrado com absolutamente nada do que Isaías vivia no momento. Como é que a gente vai fazer com Isaías 58, por exemplo, quando faz uma referência da igreja, reparadores de roturas, mas ao mesmo tempo é uma profecia designada a Neemias e ao seu povo? Então é interessante a gente observar que a lei de referência dupla, ela pode até ter alguma crítica nesse sentido, mas aqui claramente a gente percebe como, além do rei de Tiro, nós podemos observar de maneira clara a pessoa infernal do diabo. E olha assim aqui a partir do versículo 11, como é que diz, ó. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação, capítulo 28 de Ezequiel, versículo 11 a seguir. Assim, tu és aferidor de medida. Ó, ao rei de Tiro ele disse: tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Olha o versículo 13. Estavas no Éden, no jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Olha, como é que o rei de Tiro estava no Éden, se ele não tinha nascido ainda? Aqui é uma clara referência de maneira dupla. Ele fala ao rei de Tiro a respeito da sua formosura, a respeito dos jardins de Tiro, mas ao mesmo tempo é uma referência ao inimigo das nossas almas. Versículo de número 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até o dia que achou
iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que lançarei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a sua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem perante ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os santuários, eu, pois, o fiz lançar do meio de ti, um fogo que consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Essa profecia é muito parecida com uma outra profecia do capítulo 14 de Isaías, que ele enxerga também de maneira literal o rei da Babilônia, mas também no orgulho de Satanás. Olha o versículo 4. Ele dizendo como o inimigo das nossas almas dizia no seu coração. Versículo 4 do capítulo 14 de Isaías. Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui, o profeta Ezequiel observa, junto com Isaías, algo que o Salmo diz, que a soberba precede a queda. As coisas vão acontecendo e ele vai percebendo que as suas decisões vão dando certo, que aquilo que ele faz é importante para o contexto, que aquilo que ele faz alcança os objetivos pelo qual aquilo que ele intentou fazer vai acontecer, e ele começa a achar que ele é o rei da cocada preta. Sabe que às vezes acontece isso muito na igreja? Às vezes o pastor dá a oportunidade, a pessoa vai lá, toma a oportunidade, começa a fazer um bom trabalho, aí ela vai crescendo no seu ministério, ela vai percebendo que ela tem jeito para a coisa, que aquilo ali realmente é a chamada dela, e de repente ela acha que porque agora ela tem uma chamada e Deus a usa, ela é melhor do que as outras pessoas que Deus chamou para colocar ela naquele lugar. Ou ainda pior do que isso, ela acha que as pessoas que estão em volta dela, que deram oportunidade primeiro para ela, são inferiores a ela no sentido do seu ministério, e ela precisa agora ter o lugar dela ao sol. Isso acontece. Eu já vi acontecer algumas vezes. As pessoas que olham para si, olham para a gradualidade do seu ministério e aquilo que ele está fazendo, e começam a encher o seu coração de violência. Sabe o que é violência? Quem esse cara pensa que ele é aí falando aí? Quem é essa outra pessoa aí que chegou agora? Começa a fazer comércio. Eu estou aqui há mais tempo, a gente não pode deixar essa pessoa nova que está chegando aí aparecer, não. Entendeu? Porque você sabe, né? Eu já ouvi isso aí. Você sabe, né? O pastor gosta de dar oportunidade para todo mundo. E esse cara que chegou aí agora não é de confiança, a gente tem que falar com o chefe. Porque se eu falar sozinho, vai parecer perseguição. Mas se a gente falar nós dois juntos, vão ver que a nossa opinião é igual. Porque você concorda comigo, não concorda? O teu comércio fica comercializando influência, comercializando palavras. Mas aí a hora que chega no Altíssimo, a hora que chega na autoridade maior, Deus revela. E aí cai. Cai lá do alto e todo mundo olha. É uma vergonha para todos. É uma vergonha para todo mundo que observa. Mais para frente, no capítulo 29 a 32, também há uma profecia quanto ao rei do Egito e Faraó, que o Egito seria entregue a Nabucodonosor. Você sabe que durante esse período do exílio, e antes um pouquinho do exílio, houve uma mudança política e geopolítica, na verdade, social ali naquela região da Mesopotâmia, principalmente entre a Babilônia, a Síria, né, que ficava um pouquinho mais ao norte, os persas também, que ali, o Irã, e toda essa região, ela mudou muito. Depois da morte de Davi, então, esses reinos se fortaleceram muito. E essa mudança geográfica, parece que as coisas aconteceram mesmo assim, fora de algum tipo de regra ou de conduta, mas Deus estava revelando a Ezequiel, a Isaías, a Daniel, todas essas mudanças.
E no fim do capítulo 32, vai começar o capítulo 33, Deus tira o foco de Ezequiel dessa grandiosidade geopolítica e traz de novo para a vida pessoal. Sabe por quê? Porque as coisas que estão acontecendo aí fora, toda essa dinâmica aí fora, de presidente, de FBI, de programa de imigração, de programa financeiro, de eleição no Brasil, de guerra na Ucrânia, parece que essas coisas elas estão dizendo respeito só às grandes profecias sobre a volta de Jesus, sobre a levantar o anticristo, sobre os problemas econômicos, sobre as guerras e rumores de guerras. E tudo isso é verdade. A gente consegue ver a palavra de Deus se manifestando nessas coisas. A gente consegue enxergar Deus mostrando que a sua vontade vai se cumprir de maneira universal. E aí o crente fala assim, e eu? O que eu tenho a ver com isso? Eu só vou aí seguindo o sinal e tal, e desviando das pedradas que vem na cabeça e acabou? Não. A partir do versículo 33 agora, o profeta Ezequiel fala do dever do atalaia. E quem era o atalaia? O atalaia era aquele que ficava na torre de vigia, observando o perigo. Inclusive, lá Paulo fala assim, olha, se o atalaia, se a trombeta der sinal incerto, quem é que vai se preparar para a guerra? A palavra de Deus diz assim, se o atalaia lá em cima, na trombeta, der o sinal incerto, quem é que vai se preparar para a guerra? Então, o papel do atalaia é de suma importância. Porque ele conhece o perigo, ele sabe o que Deus está fazendo. E ele tem agora uma responsabilidade pessoal como atalaia. Você não está aquém do plano de Deus, você é participante com ele. Você não está longe daquilo que Deus pode fazer, ele quer usar a sua vida para trabalhar através dela. E aí vai dizer assim, que no capítulo de número 33, ele vai acumular de novo as responsabilidades pessoais das pessoas, né? E é muito interessante isso. Porque uma outra profecia anunciada logo depois da notícia da queda de Jerusalém, relacionava com a atitude do povo em relação a Ezequiel. Eles gostavam dele, como lemos. Os filhos do teu povo falam de ti. Eles contam um ao outro que o profeta é um homem de quem eles podem ouvir a palavra que procede do Senhor, né? Ezequiel é para eles uma canção de amores. Ele tornou o pregador realmente popular, por engano. Eles ouvem as suas palavras, mas não põem por obra. Eles ouviam o que Ezequiel falava, mas não colocavam em prática. Sabe que uma das coisas mais tristes para um pastor é ele pregar, gente, vamos resolver isso na vida, e ele dá o game plan. Ele mostra para as pessoas como é que a gente vai sair dessa situação juntos. Como é que nós vamos dar fim a esse problema, a essa situação? Como é que nós vamos dar cabo a esse sofrimento na vida de vocês? E a pessoa vai lá e fala, não, pastor, eu não quero fazer isso agora, não. Eu não quero mexer com isso. Pastor, que palavra abençoada que o Senhor me deu. E aí, como é que está a vida? A mesma coisa. Nossa, que mensagem do céu, pastor. Amém, irmão. E aí? Não, mas a vida continua, né? Sabe de uma coisa? Eu lembro daquela palavra do Paul Washer. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma carreta de 18 rodas. Como é que ela te atropelou e você continua sendo o mesmo? Como é que um acidente de tão grande proporção passou na sua vida e você não tomou as atitudes que você precisa tomar para mudar? Você prometeu para você mesmo, diante de Deus, que você ia começar a jejuar. Ah, não, mas é que eu fico com muita fome de manhã, pastor. Eu não... Faça jejum, meu amigo. Faça jejum, minha irmã. Ah, eu prometi para o Senhor que todos os dias eu ia ler pelo menos um capítulo da Bíblia e fazer uma oração. E aí? O que foi que te atrapalhou? Ah, mas eu trabalho de manhã. Para com isso. Para com isso. Com Deus não dá para usar lisonja. Ah, Senhor, o Senhor é um homem de palavra que aquece o nosso coração. Então se esquenta com ela. E não com entretenimento. Se esquenta com a verdade de Deus e não com as coisas que vêm simplesmente aos seus ouvidos. Nesse versículo, o profeta ficara conhecido pelo seu verdadeiro caráter que manifestou.
verão que ele é um profeta de Deus, porque as coisas vão acontecer conforme o atalaia diz, é uma responsabilidade pessoal. Ser atalaia é estar comprometido com aquilo que você ouve da parte de Deus. Não tem como ser atalaia sem compromisso. E aí vem o capítulo 34, a profecia contra os pastores infiéis de Israel. E aí, meu companheiro, irmão, principalmente os varões, todos nós estamos nessa mesma panela, viu? Todos nós temos um rebanho, pelo menos um pequeno rebanho para cuidar na nossa casa, a nossa família. E olha, a promessa da condenação dos pastores infiéis é porque os pastores infiéis para com o povo de Deus. Ai dos pastores infiéis, o verso 2 do capítulo 34. Vamos dar uma olhadinha lá? Capítulo 34 do livro de Ezequiel. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Nesse contexto, é claro aqui que a gente percebe a liderança, Deus está falando com a liderança, os pastores, aqueles que tinham o propósito e a chamada de cuidar do povo, aqueles que tinham o propósito e a chamada de liderar o povo. E agora eles aparecem apacentando-se a si mesmos. Judas, na sua epístola, pequena epístola lá na frente, fala deles também. Eles são como nuvens sem águas. Que eles não têm nenhum propósito na vida, que eles são manchas nas festas de amor. Está falando muito a respeito da Santa Ceia. Porque eles se apacentavam-se a si mesmos. Eles se apacentavam a si mesmos. E como é isso? Ele se serve da igreja, mas não serve a igreja. Ele chega na igreja e fala assim, olha, pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso das coisas para minha casa, eu preciso de um salário bom, eu preciso de receber daqui, eu preciso de ser servido aqui nesse lugar. Mas ele não serve ninguém. Nesse sentido, vamos falar aqui num contexto familiar, a gente percebe muitos cabeças de casa que sugam a esposa, os filhos, mas não contribuem com absolutamente nada. Eu não falo do seu cansaço, companheiro. Eu falo de contribuir com a casa. Ser uma pessoa que é ativa dentro da casa. Ativa para com os filhos, ativa para com a esposa, ativo para com as necessidades da casa, que vão além do seu salário. Imagina isso, então, no contexto do pastorado. Pastores que vivem para a sua posição. Impõem a sua posição sobre o povo. Impõem as suas palavras sobre o povo. Mas não serve o povo de verdade. Mas não quer ver o crescimento da igreja. Mas não quer ver o crescimento dos irmãos. As oportunidades de aparecer, de brilhar, de conduzir, são todas dele. Mas ele não prepara os santos para a obra do ministério. Ele não chama as pessoas a serviço. Ele só aponta o que fazer, ó, tem que fazer aquilo lá, tem que fazer aquilo lá. Ou então toma todas as posições e faz tudo. Mas não prepara, apacenta-se a si mesmo. Só se alimenta. Pega o dinheiro do dízimo, da oferta, faz o que ele precisa de fazer com ele, e aquilo que o povo traz no coração, nada acontece. Mas Deus faz uma promessa para esse povo a partir do versículo 11, né? Que ele mesmo ia livrar eles da sua boca. O próprio Senhor ia livrar o povo da boca desses pastores, que na verdade não eram pastores, eram lobos. E ele começa a partir do versículo 11. Eu mesmo procurarei, buscarei, livrá-las-ei, tirá-las-ei, e as farei vir, trarei a sua terra, as apacentarei, se deitarão numa boa malhada, ligarei, fortalecerei. Sabe de uma coisa, irmãos, que eu fico tranquilo todas as vezes que eu termino o meu trabalho como pastor dessa congregação?
é que eu também tenho pastor. Eu tenho o meu pastor, o pastor Joel, que é o vosso pastor também, mas eu tenho um pastor para minha alma, o Senhor Jesus Cristo. E ele me ajuda, e ele me liga, e ele me fortalece, e ele me resgata quando eu estou quase para cair. E ele me ajuda, e ele nunca me deixa sem uma palavra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E ele faz uma nomeação lá a partir do versículo 23, que ele nomearia Davi como pastor. Sabe que ele nomeia Davi, e essa nomeação de Davi é uma referência clara da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ele viria e faria esse trabalho de maneira gloriosa e de maneira digna. Você lembra que Jesus está olhando as multidões passando, e ele vê as multidões como ovelhas desagarradas, ovelhas que não têm pastor. Ele vê as ovelhas andando, ele vê os homens de Israel andando e fala assim, olha, são como ovelhas sem pastor. Mais para frente ele fala que ele é o bom pastor, que cuida do rebanho, que cuida das ovelhas. Ele é o cumprimento dessa promessa do capítulo 34 de Ezequiel. O capítulo 36 tem mais uma profecia contra os montes de Israel pela sua grandeza, né? Mas é no versículo 26 que Deus faz essa importante promessa sobre tirar do meio deles o coração de pedra e dar para eles um coração de carne. Porque o povo de Israel era conhecido como um povo de dura serviço. A palavra batia, mas não entrava. A palavra batia, mas não fazia resultado. E Deus falou assim, o único jeito de eu fazer isso aí é dar um coração para vocês de carne. Dar para vocês um coração que sente, que chora, que clama. Um coração que realmente percebe a necessidade que vocês estão vivendo. O versículo 27 fala assim, olha, e porei dentro de vós o meu espírito. Quando a gente observa essa passagem com Atos, capítulo de número 2, a gente vê uma referência bonita do Pentecostes. Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus, mais de 500 pessoas sabiam disso, na região de Israel e principalmente em Jerusalém. E agora eles vêm para o Pentecostes e parece que as coisas não mudaram muito em Israel. Porque eles ainda estão vivendo as suas vidas. Já era conhecido que Jesus havia ressuscitado em Jerusalém. Eles já sabiam que Jesus havia ressuscitado. Havia toda aquela trama de que uns falavam que, na verdade, os discípulos tinham roubado o corpo, e outros falavam que ele tinha ressuscitado mesmo, mas o coração do povo não estava movido ainda não. E a partir do dia de Pentecostes, então, que é derramado do poder do Espírito Santo de Deus sobre todas as pessoas, todas as gentes, né? E a partir daquilo ali que os 120 recebem a infusão do poder e saem profetizando na língua daqueles que vinham de longe. Quando falam, eles estão bêbados. Não, nós não estamos bêbados. Pedro se levanta, sendo agora a 3ª hora da tarde. Mas nós estamos falando aqui a respeito de Jesus e começa a profetizar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Até então eles estavam com o coração como de pedra. Mas agora Deus começa, através da palavra e da unção que estava na vida de Pedro, a trocar o coração deles e dar para eles um coração de carne. No final da pregação de Pedro, que foi uma pregação absolutamente acusativa. Olha, a esse Jesus que vocês mataram, usando as mãos dos romanos, a esse Deus fez ele Senhor e Cristo, ressuscitando-o dos mortos, vencendo as ânsias da morte, porque não era possível que fosse detido por ela. A hora que ele termina de falar isso, a hora que ele termina aquele processo de pregar o evangelho a essas pessoas, eles olham um para o outro e perguntam para Pedro, o que faremos, varões e irmãos? O coração mudou. O coração de pedra foi removido naquela mensagem e foi dado um coração de carne. Ei, você ainda se emociona com a palavra de Deus?
Você ainda se emociona com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Você ainda se emociona quando Deus começa a colocar as coisas no lugar na sua vida, muitas vezes de maneira acusativa, puxando a sua orelha, chamando a sua atenção? Que faremos, varões e irmãos? Pedro responde: arrependam-se e seja cada um de vós batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para perdão dos seus pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe o que ele está falando? Olha, eu vou trocar o coração de pedra e vos darei o coração de carne, eu vou lavar vocês com água, é o batismo nas águas, e então vou colocar dentro de vocês o meu Espírito. É um processo que começa com o coração arrependido para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente está terminando já. Por último, no capítulo 37, é uma das passagens mais conhecidas do livro de Ezequiel e do Antigo Testamento, o Vale dos Ossos Secos. O Espírito de Deus leva agora Ezequiel a um vale que está cheio de ossos, ossos humanos. E eles estão como que espalhados, scattered. E a palavra de Deus fala que os ossos estavam sequíssimos. O que ele quer dizer com isso? Não eram apenas ossos de pessoas que morreram, mas eram pessoas que haviam morrido há muito tempo e já havia secado, inclusive aquela medula que fica dentro dos ossos. Olha que bonito isso. Você já me ouviu falando isso. Para o judeu antigo, os ossos eram onde eles criam que a palavra de Deus, que era dita a respeito de uma pessoa, ficava depositado. Se Deus falava uma palavra a respeito de alguém, eles criam que aquela palavra dita ficava depositada nos ossos. A medula dentro dos ossos é onde o sangue sai, é onde o sangue é produzido. Esse sangue que era produzido, onde a palavra de Deus estava, corria o corpo todo. Então o sangue, que é a vida do corpo, era produzido a partir de dentro do lugar onde a palavra de Deus estava. Pegou? Mas agora Ezequiel está vendo esses ossos sequíssimos. Até onde saía a produção do sangue já não tinha mais. Até onde o sangue era gerado para dar vida aos corpos já não tinha mais. E aí Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, pode esses ossos viver? Poderão viver estes ossos? E Ezequiel não se atreve. Ezequiel sabe que Deus é todo-poderoso. Ezequiel sabe que Deus é maravilhoso, sabe que Deus tem todo o poder. Ezequiel já viu maravilhas de Deus, já viu seres celestes. Mas quando ele viu a condição daqueles ossos, ele falou assim: será que o que Deus está me mostrando aqui não é um final de maneira completa? Será que eu me atrevo a dizer alguma coisa sobre essa visão que para mim é claramente o fim? E aí Deus fala assim: Ezequiel, profetiza sobre os ossos. Fala para eles voltarem à vida. E aí eu me lembrei de Jó falando da árvore. Que há esperança para a árvore cortada. Que a sua raiz já está morta. Ao cheiro das águas ela brotará. E aí Deus profetiza, e aí Ezequiel profetiza sobre os ossos. E a palavra de Deus fala que a primeira coisa que começa a acontecer é um osso vai juntando com outro osso, vai colocando as coisas no lugar. As ossadas vão começando a se enfileirar. Sabe uma coisa? É que quando Deus começa a dizer alguma coisa a seu respeito, a primeira coisa que começa a acontecer, a visão começa a fazer sentido. As coisas começam a ficar no lugar.
E a palavra de Deus vai dizer que depois disso, Ezequiel vê os nervos crescendo e os músculos crescendo, e já gera um grande exército do Senhor. Porque a palavra de Deus veio, e aquilo trouxe um reavivamento àquele povo que estava longe, aquele povo que não estava mais com condições, mas Deus renovou através, dizendo que se ainda há palavra, se ainda os ossos permanecem, se alguma coisa Deus disse durante algum tempo e aquilo ainda está lá, porque foi Deus que disse, tem jeito de voltar a viver. Tem jeito de ser renovado. Tem jeito de voltar a ter vida. E Deus nos promete isso através dessa palavra nessa noite para a glória do seu nome. Olha, eu não sei o que você acha que acabou. Não acabou. Essa palavra é para alguém. Eu não sei o que você acha que chegou ao fim, mas não chegou. Deus já disse uma vez no passado, e ainda que esses ossos estejam secos, que não haja mais nem sangue para a produção lá dentro, nessa noite Ele começa um renovo, e vai fazer com que isso fique de pé, para a glória do seu nome, para que você veja que Deus é poderoso na sua vida, e para a glória do nome dEle na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por fim, no capítulo 37, nós terminamos por aqui. Agora ele tem uma visão de duas tabuinhas que se ajuntam. E é tão bonito isso, porque essa palavra das duas tabuinhas foi a palavra que o nosso pastor nos deu no nosso casamento, meu e da Ana. Ele disse que via duas tabuinhas que se ajuntavam para servir a Deus. E foi isso, não foi, meu amor? Duas tabuinhas que se juntaram para fazer a obra de Deus. Sabe, às vezes você acha que as coisas estão tão longe, mas Deus está juntando tabuinhas para fazer a obra de Deus. Deus está juntando tabuinhas para fazer um grande tabernáculo do Senhor aqui nesse lugar. Às vezes você olha e fala assim, Deus vai fazer um tabernáculo do tamanho de uma caixa de fósforo. Não rejeite o dia das coisas pequenas, abrace. Ganhe almas para Jesus, pregue o evangelho, abrace, se jogue naquilo que Deus está chamando você para fazer, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ezequiel ministrou a geração da sua época, uma geração extremamente pecaminosa e completamente sem esperança. Eles não tinham esperança, mas Deus renovou a esperança deles através do ministério de Ezequiel. Ele tentou levar eles ao arrependimento e à confiança a um futuro distante. Mas nessa noite o Espírito de Deus nos leva à confiança e esperar num futuro bem próximo, porque nós vamos ver a mão de Deus trabalhando ao nosso favor, na nossa casa, na nossa família, naquilo que nós colocamos diante de Deus. Agora entregue na presença de Deus e ouça os seus profetas, para que você tenha prosperidade na sua vida, em nome de Jesus. Amém?